Então eu quero falar sobre o andamento da minha série, né? Então vamos lá. Então, não sei se alguns já sabem que eu comecei a fazer uma série, comecei a escrever uma série, né, escrita em formato de texto, né? Já que eu estava perdido, não que eu estava perdido, mas eu estava, primeiro teve uma época que eu queria fazer mangá, que eu estava desenhando, aí teve outra, e depois eu comecei a pensar em criar uma animação, né? Então eu estava criando um roteiro, né? E depois eu decidi escrever tipo em forma de livro, mas só que isso daí vai parar em sites, tipo, provavelmente vai parar em sites como Royal Road ou Web Novel, algumas coisas assim. Então é isso, né? Eu tentei criar alguns conteúdos em inglês e aqui no TikTok não dá certo porque eu não moro num país que fala inglês, então assim que assim que o aplicativo começa a entregar os meus vídeos para o povo local ele recusa em assistir os meus vídeos e daí eu nunca chego no público inglês, chega a 0,5, umas coisas assim de a taxa de visualização e daí você imagina a pessoa que vê 1 ou 2 segundos do vídeo e depois pula fora, né? Mesmo então é difícil. Resumindo, é difícil. Então a minha série, né, eu dei um pequeno aviso no Instagram, talvez até eu aproveite aquele conteúdo lá para jogar aqui também, né? Talvez eu tente depois baixar esse vídeo para tentar colocar legendas automáticas em inglês, né? Vou ver se isso é possível, vou jogar também lá na outra plataforma lá. Então é isso. Então, é uma série. Estou escrevendo, eu escrevi, né? Eu vou mandar para o pessoal, para amigos, para dar feedback, correções, coisas assim, e depois, hoje mesmo, eu vou começar a traduzir ele para o inglês. Então, é baseado em ficção científica, digamos, o plano de fundo, né? Talvez cyberpunk, essas coisas, embora acho que o próprio William Gibson diz que cyberpunk não existe. É uma coisa que as pessoas criaram da cabeça delas e tal. Ele diz que usou ficção científica como uma desculpa para ele criar o universo dele, que é uma coisa mais assim, eu não saberia qual palavra usar. Ele falou hallucination, alguma coisa assim meio que mistura ficção e realidade. Ele tentou escrever a loucura dele, a viagem, a brisa dele, a viagem dele, né? A onda dele ali, né? Então, o meu, em alguns aspectos, ele é anti-ficção científica, é ficção científica e ele é anti-ficção científica. Eu vou tentar dar uma prévia que até lá no aplicativo lá, eu vejo que as pessoas costumam deixar uma prévia lá, até nos Royal Roads da vida lá, eles deixam uma espécie de prévia lá deles lá, né? Então é um universo assim que ele não foi, se passa no futuro e não teve uma grande, talvez ataques assim, não, os efeitos da guerra ou da inteligência artificial não afetou tanto assim. Não aconteceu um grande fallout, não aconteceu uma grande assim rebelião das máquinas, mas aconteceu um processo meio misterioso que ninguém sabe ao certo, né? Simplesmente as pessoas começaram a perder o conhecimento das coisas, o retrocesso do conhecimento, porque assim como tem um progresso a gente vai progredindo em certas coisas do conhecimento, a gente vai esquecendo outras e vai gerando problemas que no passado não haviam porque as pessoas tinham um conhecimento que as outras pessoas não tinham. As pessoas esse tipo de coisa é totalmente ignorada em cyberpunk e em ficção científica.
Eles acham que simplesmente aquilo, todo o conhecimento aquilo é o final do conhecimento da humanidade, e mesmo aquele final do conhecimento da humanidade, ele gerou uma espécie de karma da humanidade, gerou várias coisas ruins que não tinham. E daí as pessoas vivem aquela infelicidade por causa desse progresso do conhecimento, e o conhecimento é aquilo, o resto é besteira. Tipo, por isso que por esse motivo também, isso é um dos motivos que me levaram a querer criticar ficção científica, querer criticar cyberpunk, essas coisas. Então, né, o que eu mais poderia falar? Existe uma espécie de organização lá, uma espécie de resistência. Isso daí é uma coisa até meio batida nesses universos assim de ficção científica, que tem uma low tech, né? Um grupo ali se, é, que se opõe ao sistema e tal. Eu acho que seria difícil escrever uma coisa que não fosse assim, eu acho. Então é isso, né? Eu já estou enviando para alguns amigos darem um feedback, né? Corrigir um pouco essa temporada ali que eu escrevi, né? Que eu ainda não publiquei, né? Eu tenho que corrigir, mas de repente mais um mês aí, abril, de repente eu publique, daí eu vou publicar, eu vou mostrar aqui eu vou divulgar aqui no perfil, eu vou deixar links para que as pessoas possam ir lá conferir e tal, deixar umas prévias então da história, né? Então, será que eu tenho será que eu tenho mais alguma coisa a falar sobre a história? Se passa no futuro, né? Digamos, a grande tragédia seria uma espécie de as pessoas começaram a perder o conhecimento, digamos, a sociedade colapsou por causa da falta do conhecimento. Eles achavam que eles estavam chegando ao ápice do conhecimento, mas na verdade muitos conhecimentos caros à humanidade foi perdido misteriosamente, e a sociedade colapsou. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas a humanidade está tentando se levantar novamente, isso no futuro. Isso eu acho que pensar que vai acontecer algo assim no futuro, eu acho que é uma coisa, talvez poucas pessoas, talvez poucos autores pensaram nisso, né? Porque geralmente eu acho que ficou muito enjoativo de que o futuro vai ser perfeito e daí vai aumentar a desigualdade, e sempre aquela mesma coisa assim, né? Aquela coisa do ficção científica clássica, anos 80 e tal. Seria então uma espécie de. Se passaria no universo de ficção científica, porque é no futuro, de certa forma, mas também é uma crítica. Então é isso, eu vou postar aqui no perfil, né? Atualizações, né? Assim que eu tiver os episódios certinho, né? Eu, eu vou traduzir ele para o inglês, mas de repente em algum local eu encontre. Talvez eu encontre algum local para colocar uma versão em português, outra versão e outra versão em inglês, né? Inglês e português. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu.